Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Nós estamos estudando esse tão glorioso livro, já aprendemos algumas coisas com o pregador. Vamos continuar nossos estudos sobre a vida, sobre a perspectiva da vida com que este homem olha, ou com que olhar este homem olha para a vida que ele viveu. Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 17. Eclesiastes 12, 2 ao 17. Receba a palavra do Senhor com fé no seu coração. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o espírito anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estupro, assim também sucede a mim. Porque, pois busquei eu mais sabedoria, então disse a mim mesmo que também era vaidade. Pois, tanto do sábio quanto do estupro, a memória não mudará para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estupro, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra, ó Deus. Palavra esta que nos move conforme a tua vontade e segundo os teus preceitos, ó Deus. Abra o nosso coração, ó Pai, para ouvi-la. Abra o nosso coração para recebê-la, para que possamos, ao ouvi-la e recebê-la, possamos ter a nossa vida transformada pelo poder da tua palavra, por intermédio do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite, desse trecho das Escrituras, vai ser o dilema entre a sabedoria e a sensatez. É isso que nós vamos observar nesses versículos que lemos. O dilema entre a sabedoria e a insensatez. Este é o grande dilema que este homem está vivendo. Mas antes da gente entrar no texto, um livro bem interessante para crianças, diz assim na sua fala inicial: tudo sobre a vespa, exceto por quê. Essa é a fala do narrador no livro O Natal das Crianças em Gales, do poeta chamado Dylan Thomas. Enquanto o personagem lamenta os presentes úteis que ele recebe no Natal quando ainda garoto, além de todos os chalés, chapéus, luvas e galochas que ele precisa para sobreviver no frio inverno de Gales, ele recebia muitas vezes também um tipo de livros educacionais que lhe ensinavam, como dizia, tudo sobre a vespa, exceto o porquê. Aparentemente, este garoto do livro era um garoto que tinha uma mente muito curiosa, assim como as crianças em geral são curiosas. Ele adorava perguntar por quê. Crianças fazem esse tipo de pergunta o tempo todo, assim como o personagem desse livro, pois, assim como este menino do livro, as crianças também têm uma mente curiosa e elas querem as respostas para as coisas mais triviais da vida. Eu sei que você já passou essa experiência. Quando o seu filho foi fazer alguma coisa, você disse: filha, não faça isso. E logo em seguida você recebeu: por quê? Não é isso? Ou quando você dá uma ordem para alguém diz: mas por quê? A curiosidade está realmente das nossas crianças desde pequenas. Elas querem resposta para tudo. E de certa forma, quando nós crescemos, este porquê continua a nos perseguir. E nós vamos buscar respostas na vida dos porquês. O porquê isso, ou porquê aquilo, ou porquê aquilo outro. Esse é o nosso dilema, meus irmãos, com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo,
da nossa vida, a maioria das pessoas deixam de fazer algumas perguntas, né, das triviais, quando criança, e passam a procurar então umas respostas que sejam suficientes, né, e que permitam a ela a compreender ou aprender a se contentar e conhecer aquilo que ela almeja e que sacie a sua dúvida ou que sacie, né, aquilo que ela está tanto querendo saber. E o fato é que desde pequeno até a nossa tenridade, já na velhice, uma coisa é certa: nós nunca vamos parar de perguntar por quê. Nós sempre iremos perguntar o porquê, principalmente quando se trata de grandes perguntas sobre Deus. Principalmente quando se fala sobre Deus, os porquês nos acompanham. Mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus permitiu aquilo outro? Mas por que Deus não interviu nisso? Mas por que as coisas acontecem dessa maneira? Esses porquês nos acompanharão durante toda a vida. Também nós temos perguntas sobre o universo que foi criado, sobre o sentido da humanidade ou do homem, e nós queremos então essas respostas, né, como diz o livro, tudo sobre a vespa, menos o porquê. Meus irmãos, a ideia do texto de Eclesiastes não foge dessa história ilustrativa do livro aqui, do nosso personagem aqui, do poeta Tim Thomas, do Natal das Crianças Ligadas. O pregador que recebe este nome no livro aqui, na verdade é Kohelet, o nome dele, né? Kohelet, no hebraico, que traduzido na sua essência mais simples seria um professor ou um pregador. É alguém que fala para pessoas, é alguém que ensina, é alguém que está pregando ou verbalizando a sua narrativa de vida. E este homem aqui, o Kohelet, ele é um homem que escreveu o livro de Eclesiastes. Ele já nos deu essa deixa, que ele foi quem escreveu o livro de Eclesiastes. E este homem que escreveu o livro de Eclesiastes era um homem que tinha uma curiosidade insaciável sobre a vida. Ele buscava respostas para a vida, porque nós já aprendemos que ele já tinha vivido muitas coisas. Ele já tinha desfrutado de muitas coisas, dos prazeres da vida, dos amores, né? Foi um homem que teve muitos amores, muitos prazeres, muita riqueza, um homem que não faltava nada, mas tinha algo, ele tinha tudo sobre a vespa, menos o porquê. E essa era a saga dele, a busca do Kohelet, ou do pregador. A princípio, meus irmãos, o pregador aqui, ele acreditava, como nós vimos, que a busca da sabedoria lhe daria as respostas. Nós vimos isso no capítulo 1, lá nos versículos 12 a 15. Ele achava que, buscando a sabedoria, ele então encontraria respostas que saciariam o desejo do seu coração. Porém, nós vimos que ele disse que a sabedoria também é uma vaidade. Ou seja, é nula, é bolhas de sabor. Não tem nada na sabedoria. E ele também buscou nas coisas da vida, né? Buscou nos prazeres, como disse, na riqueza, e em tudo aquilo que ele viveu, mas tudo isso ele chegou a uma conclusão: um grande fracasso, uma grande inutilidade, sem sentido nenhum. E as informações que ele buscou, então, não foram informações que saciaram as suas perguntas e não trouxe a ele uma resposta salutar e saudável. Então o pregador, ele se volta para a moralidade. Nós vimos isso no capítulo 2, logo no início. E ele percebeu que também na moralidade da vida não havia sentido, não havia propósito. Nós aprendemos isso no início do capítulo 2, no culto passado. No entanto, essa busca na moralidade da vida fez com que ele se decepcionasse, fez com que ele ficasse ainda mais aflito pelas respostas não alcançadas. Em seguida, o rei pregador do livro de Eclesiastes, ele vai buscar então no prazer, vai buscar nas coisas dessa vida, e ele percebeu então que no hedonismo, no prazer, na moralidade, em tudo isso, nada disso levou ele à felicidade. Ele continuava sendo alguém infeliz, alguém que vagueava procurando um sentido à vida. Se nós fôssemos ilustrar essa cena
do pregador aqui seria alguém que andava de lá para cá, muitas vezes pensando: como que eu vou alcançar essa resposta? Era alguém que ficava andando de um lado para o outro, tentando entender a vida, tentando entender os passos que ele deu. Muitas vezes somos eu e você esse pregador. Nós ficamos andando de um lado para o outro, tentando entender algumas coisas. Por que isso aconteceu? Por que isso veio sobre mim? Por que essa enfermidade? Por que eu perdi esse emprego? Por que esse casamento não deu certo? Por que esse relacionamento vingou? Por que o meu filho está doente? Por quê? E aí vai. E nós andamos de um lado para o outro como este homem, procurando respostas plausíveis que nos ajude a continuar a caminhada. E este rei pregador que o livro de Eclesiastes apresenta, ele vai nos mostrar que jamais nós conseguiremos encontrar respostas plausíveis debaixo do sol, com a mesma expressão que ele usa. Mas ainda assim, o pregador, ele continuou a sua busca, mesmo ele tendo se decepcionado nos 2 capítulos iniciais que nós lemos, nessas coisas que ele buscou. Mesmo com a decepção, ele continua a caminhada, continua a busca por respostas. Não tinha jeito, não tinha nada que parasse este homem de alcançar, procurar resposta. Este homem queria saber o porquê. Ele se recusava a desistir de encontrar uma resposta para as coisas da vida, para ele entender esta vida. E com isso nós chegamos neste trecho que nós lemos. Agora, o nosso pregador, que também ele se denomina como filho de Davi, então nós entendemos que o pregador, filho de Davi, é Salomão. Ou alguém que fala por Salomão, mas é Salomão que está falando aqui. Porque as características apresentam para Salomão, alguém que viveu tudo o que ele viveu. Na Bíblia só foi Salomão. E então, Salomão ele vai refletir nesse trecho que nós lemos sobre a busca por significado da vida. Ele vai fazer uma nova reflexão. Ele vai comparar neste trecho a sabedoria e a sensatez, vai fazer um contraponto. Ele vai fazer um paradoxo entre a verdadeira sabedoria e entre a insensatez. E ele vai perceber que ambas possuem uma limitação diante da morte. Ele vai usar a expressão: a morte chega para o sábio como chega para o louco ou para o insensato. E ele então vai concluir também o que realmente vale a pena nessa vida. É uma pergunta que Salomão vai fazer aqui nesses trechos. O que vale a pena nessa vida? Já que uma pessoa sábia, em algum momento ela vai ser esquecida e vai morrer, e a pessoa que é tola também vai morrer. E, claro, Salomão não tem aqui a continuidade da história como nós temos. E se nós pudéssemos ir agora, neste momento, nas terras de Israel, e pudéssemos procurar tudo aquilo que Salomão construiu, nós iríamos achar algumas sinalizações dizendo: monte da casa do lago, do bosque, perdão, e iam estar descrições daquilo que Salomão construiu. Mas, irmãos, tudo cinzas, amontoado de pedras. Nenhuma das grandes obras de Salomão permaneceu. Faz sentido o que Salomão diz aqui. Em algum momento, as coisas que fizemos são esquecidas. Elas deixam de existir. E Salomão diz assim: se as coisas que nós fazemos deixam de existir, o que realmente vale a pena nessa vida? E me parece, meus irmãos, que esse é o sentimento do ser humano. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos aqui pessoas que estão em camadas diferentes da sociedade, com profissões diferentes, graus de escolaridade diferentes, cultural diferente, gosto musical diferente, clube de futebol diferente, atrativos da vida diferentes. Mas quando nós olhamos para a vida que nós vivemos até aqui, se diz 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, o que valeu da vida até agora? É como se eu estivesse dentro de um barco, remando, e eu percebi que eu não saí do lugar ainda, porque a vida não me mostrou nenhum sentido nela. Meus irmãos, Salomão parece que está nesse barco, que ele rema,
e não sai do lugar. Este homem está procurando uma resposta que talvez, eu creio que todos os seres humanos estão procurando. E então nós temos que entender o que este homem está à procura, e faremos isso agora. Versículos 12 a 15, se você puder acompanhar aí, veja, ele começa então a sua busca, né, na sabedoria. Ele diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Depois então que ele vai, peregrina pelo hedonismo, ele vai pela vaidade das possessões, daquilo que ele possuía, ele diz: depois disso tudo, então eu considerei a sabedoria, a loucura e a estultícia. A loucura e a estultícia aqui ele usa como sinônimos, tá? Ele vai usar a sabedoria e vai usar a loucura e a estultícia como sinônimos para ser oposto à sabedoria. E continua: o que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Do 13: então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede há anos. Pelo que disse eu comigo: como acontece com o estulto, assim me sucede a mim. Pois busquei eu mais sabedoria, então eu disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Salomão agora, meus irmãos, ele toma uma nova direção. Ele já partiu das coisas triviais da vida para o hedonismo, a busca pelos prazeres, e agora ele toma uma nova direção. Ele sai da consideração do valor dos prazeres da vida e ele passa a considerar a sabedoria e a tolice, ou loucura, como você quiser. Salomão consegue fazer tal consideração, afirmando que nenhum homem que virá depois do rei, ou que vier depois do rei, vai fazer nada do que ele já tenha feito. Não vai fazer mais além do que ele tenha feito. Salomão está dizendo: eu cheguei no ápice do que um homem pode fazer. Quando nós olhamos para o livro das Crônicas e olhamos para os feitos de Salomão, realmente parece que Salomão tem razão. A Bíblia diz que ele compôs mais de 3.000 provérbios. Era um homem que possuía tanto ouro e prata como se fosse algo comum. Era um homem que tinha uma riqueza incontável. O seu exército era o melhor, o seu reino era o mais bonito, mais forte, mais protegido e mais temido. Os servos de Salomão não tinham igual em todo o mundo antigo quem se vestia melhor do que os seus servos e quem se portava melhor do que os seus servos. Nós vimos isso no relato da rainha de Sabá, quando ela se encantou com a maneira dos servos de Salomão, quando colocava os talheres sobre a mesa, quando eles arrumavam de forma perfeita toda a ornamentação da sala de recepção, de todo o cuidado que tinham com a limpeza do pórtico e de todos os locais de recebimento, o cuidado com o templo do Senhor, como os levitas tinham que cuidar, como eles cuidavam. Ou seja, tudo que Salomão fez foi excelente, nenhum homem fez antes e nem depois dele. E a sabedoria, não precisamos nem falar. Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Uma sabedoria, e eu não estou me referindo aqui à sabedoria dada por Deus, estou falando daquilo que Salomão buscou em conhecer, porque Salomão também buscou o conhecimento. Salomão é alguém de um conhecimento amplo, um conhecimento invejável. Talvez nós nos encantemos com alguns nomes hoje em dia. Quando nós olhamos para Elon Musk, Bill Gates, Chico Santos quando ele estava vivo, ou alguma atriz muito rica e famosa, alguém fala assim: nossa, mas eu queria tanto uma vida dessa, eu queria ser como, sei lá, o Elon Musk, eu queria ter uma vida igual a do Neymar Júnior, eu queria ter uma vida como uma cantora, uma atriz de Hollywood. Só que Salomão está dizendo: estes não fizeram mais do que eu fiz. Salomão chegou no ápice do que um homem poderia ter. O que ele está dizendo para nós, meus irmãos? Tudo o que fizermos, tudo que nós
podemos fazer com as nossas mãos, tudo que nós podemos alcançar com as nossas mãos, tudo aquilo que a nossa mente nos ajudar a construir, a possuir, ainda assim, Salomão diz que é inútil, é vão, é bolha de sabão. Porque uma hora, ele vai dizer mais para baixo aqui, ele vai dizer, quando a morte chegar, isso vai cair no esquecimento. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida, parece que Salomão tem razão. Se nós olharmos para o nosso Brasil, que tem tantas obras de arte, tantas construções históricas, e talvez os nossos jovens passem perto de um memorial e olhem assim e falam assim, mas que negócio mais cafona. Aí alguém de uma certa idade diz assim, opa, pera lá, isso aqui é uma obra de Niemeyer. Neymar? Não, Niemeyer, é diferente, é um grande arquiteto. Você fala, não sei quem é esse cara. Não é isso? Quem é esse cara? Salomão está dizendo, quando a morte chegar, o sábio vai ter suas obras esquecidas, assim como o tolo vai ter suas obras esquecidas. Salomão está tentando atrair uma resposta, mas não está conseguindo chegar a lugar nenhum. E ele continua, meus irmãos, nessa busca dele, ele vai perceber que não existiria nenhuma nova invenção tão avançada, além daquilo que ele já tinha feito. Nenhum novo avanço tecnológico, podemos assim dizer, não existia essa palavra na época, mas vamos considerá-la, né? Vamos fazer um anacronismo, né? Não teria nenhum avanço tecnológico nos dias de Salomão que ultrapassaria a sabedoria daquele homem, daquilo que ele construiu. E ele então vai perceber que da loucura e da tolice, né, também não pode se tirar nada. E que o sábio, nas suas construções, nas suas obras, ele vai perceber que o fim dele é exatamente igual a daquele que não fez nada, daquele que não construiu nada, daquele que não edificou nada, daquele que não deixou nenhum legado. Não existe, na ideia do pregador de Salomão, não existe futuras gerações que vão entender. Não existe uma futura geração que vai trazer alguma coisa diferente do que ele já entendeu. E a noção de Salomão é muito clara, é de que toda geração terá a mesma experiência básica. Elas não irão encontrar nenhuma solução nas suas obras. Eu sei que, ao ler isso de Salomão, há uma tristeza, né? Fala assim, meu Deus, que homem errado. O cara tinha uma vida maravilhosa e está aqui, parece uma depressão, uma tristeza que contagia, né? Não dá nem vontade de continuar a falar com Salomão diante da sua tristeza. Mas, meus irmãos, Salomão está nos ajudando a compreender a vida dentro de uma perspectiva horizontal. Ele vai nos ajudar aqui a entender que a vida não pode ser vista neste prisma. Não pode ser vista e vivida de forma horizontal, porque certamente eu e você seremos como Salomão. Nos decepcionaremos. E pode ser verdade? Talvez você esteja nessa situação hoje. Talvez você esteja decepcionado por algo que não deu certo. Talvez você esteja decepcionado pelos investimentos que você tem feito até aqui. Talvez você esteja decepcionado com a vida e você está igual o personagem do livro, procurando por quê? Porque você fez, trabalhou, investiu, buscou, e o tempo passou e você está percebendo que nada aconteceu. E então você diz, Deus, por quê? Por quê? Que sentido tem essa vida? Se os meus esforços não me produzem algo bom, se aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, aquilo que eu invisto, não me traz respostas plausíveis, respostas confortadoras para o coração, por que nós estamos olhando como Salomão? Nosso olhar, nosso prisma está no horizontal, e nós vamos perceber isso já aqui nas narrativas de Salomão. Salomão, meus irmãos, ele vai afirmar que a sabedoria, sim, ela supera a tolice. Isso é uma verdade. Ela supera a tolice, assim como a luz supera a escuridão. A luz supera a escuridão. Quando nós entramos em casa, e daqui a pouco nós voltaremos, quando nós voltarmos para casa, que estiver tudo escuro, basta
um botãozinho, então nós acendemos a luz e nós conseguimos enxergar tudo aquilo que nós não estávamos enxergando na escuridão. Então, sim, a sabedoria é superior à tolice. Tolo, ele fica tateando no escuro. O tolo, ele tropeça porque ele está na escuridão, nas trevas. Já o sábio não. O sábio, ele busca então viver com uma claridade. E viver em sabedoria, meus irmãos, é muito melhor. E é muito melhor e muito mais prazeroso do que viver na tolice. Ter sabedoria, segundo Salomão, é fazer as escolhas certas da vida. É tomar as atitudes corretas da vida. É encontrar um caminho para seguir adiante. É olhar para a nossa vida do jeito que ela está hoje. E eu creio que, como a minha não deve estar muito bem, deve ter lá os seus perrengues, mas é você olhar para ela e dizer assim: eu vou seguir um caminho de sabedoria. Eu não vou pegar atalho. Eu não vou querer fazer remendos. Eu vou procurar viver a vida dentro da maneira correta, que pode ser que agora eu não consiga resolver esses problemas, mas eu sei que neste caminho eu vou chegar a uma solução agradável. Salomão é esse homem que nos ensina isso. Ele nos ensina a enxergar mais para a verdade, enquanto o tolo caminha na mentira da escuridão. E parece, meus irmãos, ao chegarmos até aqui no capítulo 2 de Eclesiastes, a nossa impressão parece, que Salomão, ele mais uma vez está abordando, está tendo uma abordagem de uma perspectiva mais ampla da vida. Ele não está olhando a vida somente num termo, ou olhando para a vida somente resumida. Ele está fazendo um olhar para a vida mais amplo. Ele vai entender então que a sabedoria excede a tolice, sim. No entanto, o mesmo destino do sábio, Salomão vai dizer que também é para o tolo. E ele vai dizer que o tempo, novamente, é o grande equalizador. É o tempo que traz essa equalização para saber para onde vai o sábio e que fim vai ter o tolo. E nós vamos ver que Salomão, embora essa é a perspectiva dele, ele tem um equívoco. Há um erro na análise de Salomão. Há um grande equívoco no olhar de Salomão, que talvez, só talvez, seja o meu e o seu equívoco até aqui na Bíblia. Meus irmãos, Salomão, então, continuando, ele falando da sabedoria e da tolice, no caso aqui do texto, ele coloca a sabedoria e a tolice no mesmo nível. E qual é esse nível que Salomão coloca? Zero, nada. E é estranho, não é estranho? Justamente ver Salomão falando isso aqui. Vamos lá. Se fosse aqui Acabe falando isso aqui, o pior rei de Israel, você falaria: um louco, um tolo. Se fosse Zedequias, também se falaria isso. Se fosse Saul, o primeiro rei de Israel, você falaria: Saul. Você esperou o que de Saul? Se fosse Sansão, o cara se deixou, o cara vendeu, trocou a sua liberdade, foi enganado por uma filisteia. Claro, Sansão. Se fosse Jacó, enganou todo mundo, se decepcionou mesmo. E se a gente for procurar personagens na Bíblia, você vai dizer: faz sentido que esse cara olha para a vida assim. Mas quando nós falamos de Salomão, aí não. Aí você fica assim: espera lá, Salomão falando que a sabedoria e a tolice estão equilibradas e ele nivela elas ao nada. Como assim, Salomão? Um cara que se destacou pela sua sabedoria, um cara que nós conhecemos até hoje como o homem mais sábio que existiu. Um homem que recebeu de Deus sabedoria. Então, parece que a conta não fecha. E nós ficamos assim: não estou entendendo, Salomão, se nós pudéssemos ter esse diálogo. Salomão, senta aqui. Não estou entendendo não, cara. Como você está nivelando a sabedoria com a tolice? É você, Salomão, cara, que foi cortejado, que foi invejado no mundo antigo, alguém que as pessoas saíram das suas terras para presenciar com seus olhos e ver toda a sua riqueza, contemplar as grandezas de Deus. Muitas pessoas se converteram, inclusive, Salomão, por causa dos seus feitos em nome do Deus de Israel. E você está dizendo isso? Meus irmãos, todos que não conseguem olhar para a vida no prisma que deve ser olhado,
com os olhos que devem ser vistos, elas caem no mesmo erro de Salomão. E a abordagem, a perspectiva da vida vai ser essa: igualar, né? Igualar, ou vai ser nivelar a tolice e a sabedoria. Mas avançando aqui, versículos 15 e 16 do texto, Salomão vai dizer: pois tanto o sábio como o estúpido, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cairá no esquecimento. Ali morre o sábio, e da mesma sorte o estúpido, pelo que aborrece, pelo aborrecer a vida, não, somente até. Meus irmãos, Salomão vai dizer que também é vaidade a memória dos feitos. Ele vai dizer assim: tudo que nós fazemos tem data de validade. Tudo que nós fazemos, em algum momento, vai passar. Porque a memória do ser humano é curta e as coisas que são, deixarão de ser. E quando nós olhamos para a vida, para o mundo, parece que Salomão tem razão. Isso aqui, vou relembrar. Certo momento, o John Lennon disse assim: daqui 100 anos, ninguém lembrará de Jesus Cristo, mas todo mundo conhecerá os Beatles. Frase de John Lennon. Claro que depois John Lennon tentou consertar essa frase, não era isso, mas ele deixou nas entrelinhas isso. John Lennon foi assassinado por um dos seus fãs na década de 80. John Lennon morreu, os Beatles acabaram, né, depois da morte de John Lennon. George Harrison faleceu por volta dos anos 2000, e então temos apenas dois componentes dos Beatles, Ringo Starr e Paul McCartney. E se nós chegarmos para as crianças hoje, falar assim: Davi, quem é os Beatles? Canta a música dos Beatles. Ele: quem? Heitor, e aí, conhece Twist and Shout? O Heitor: o que é isso? Isso é língua estranha? O que é negócio que eu não sei? Essa geração possivelmente não vai saber quem é os Beatles, não vai conhecer uma música dos Beatles. Esses nomes que eu falei, talvez elas estejam se falando: quem é esse cara? Não faço a mínima ideia quem é. E não se passaram 100 anos, passaram-se poucos anos aí, menos de 50, quase 50 anos, um pouquinho mais de 50, 60 anos e baixo um pouquinho, 60 anos e os Beatles já caíram no esquecimento. Só quem fã dele, tem um pouco mais aí de... Mas eles passaram. E assim, meus irmãos, Salomão está dizendo que as coisas passam, que essas coisas não ficarão na memória perpetuamente. Como disse, em Israel hoje, as obras de Salomão são ruínas, são cinzas. Aquilo que Salomão fez, que era tão esplêndido, que conquistou olhares do mundo antigo, são ruínas. Passaram, se esqueceram. Salomão, então, ele está mostrando que é vaidade, que isso passa, porque não há memória que se dure, não há memória que dure para sempre. E quando nós olhamos para a nossa vida agora, do nosso momento, nós vemos quantas coisas já passaram, quantas coisas se passaram, quantos nomes fortes e poderosos se passaram. Quem tem aí os seus quase 80 anos, tem uma enciclopédia de nomes, de Saddam Hussein para Ayrton Senna, para o Pelé na conquista do Tri em 70, Maradona em 86, tem artistas, cantores, grandes obras de arte, construtores, artistas de cinema, uma enciclopédia, e todos eles hoje, ou pelo menos a grande parte, caíram no esquecimento. Salomão está mostrando que isso passa, não há memória que dura para sempre, nem a do sábio e nem a do tolo. Se os tolos são esquecidos rapidamente, Salomão está dizendo, o sábio também. E como eu disse, é irônico pensar que estamos comentando justamente um escrito de um homem que escreveu esse texto há 3.000 anos atrás. É curioso, Salomão está dizendo, as coisas passam, não há memória duradoura. E nós estamos nessa noite, no dia 9 de fevereiro de 2025, 3.000 anos depois aproximadamente, falando da sabedoria desse homem, dos feitos desse homem. Meus irmãos, Salomão está tendo um olhar equivocado. Salomão não está conseguindo enxergar algo além da sua loucura, mesmo sendo um homem sábio. Ele vai nos
fazer entender neste texto que a sabedoria sendo mais valiosa do que a tolice. Por quê? Na sabedoria vem o entendimento das coisas. A sabedoria provoca o entendimento e nos ajuda a enxergar, ou nos coloca óculos, para que enxerguemos essa vida não com os olhos humanos, mas com os olhos da sabedoria. E ele vai dizer que a sabedoria, meus irmãos, nunca, segundo ele, nunca trará o entendimento pleno das coisas que são. E como um tolo, ela também vai passar. Mas a conclusão final de Salomão aqui, no versículo 17, parece meio sombria, meio pesada, inclusive. Salomão parece desistir da vida. Acompanhe comigo o versículo 17, no final do texto. Pelo que me aborreci da vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão parece que é alguém que desistiu da vida e diz assim: já cansei, procurei respostas e não achei. É alguém lá no capítulo 1, lembra? Entediado. A vida de Salomão parece que é um tédio. Parece que ele está igual ao personagem que não acha sentido na vida e quer se atirar do prédio, se jogar abaixo, porque já não há mais sentido. Salomão, ele não consegue, meus irmãos, achar sentido na vida. E ele declara então que ele não tem prazer na vida, porque o trabalho que é feito sob o sol é algo penoso, algo doloroso. Ainda que ele reconheça que a sabedoria deixava a sua vida um pouco melhor, deixava a sua vida um pouco mais de sentido, ou melhor do que a do tolo. Porém, ele chega à conclusão: tudo é doloroso. A vida não tem sentido. A vida não tem prazer nessa vida, não há sentido nessa vida. Meus irmãos, se a causa do sentido da dor e a futilidade e da vaidade que Salomão nos relata está justamente naquilo que ele próprio fala, né? Desse esforço que ele busca. E esse esforço, na conotação aqui, na conotação exata, ou na visão exata do texto, na gramática do hebraico, ela aponta para alguém que segura o vento. Salomão está se esforçando, porém está segurando o vento. Sabe, imagine a figura, ou imagine aqui uma ilustração, uma pessoa que está tentando encher um balde de água na praia. Ela vai até o mar, pega a água com a sua mão, corre até o balde. Ela vai conseguir encher o balde? Não. Um serviço de tolo. Por mais que a intenção dela seja boa de encher o balde para algum feito, mas ela não vai conseguir com esse esforço dela. Ela está se esforçando, porém esse esforço dela é vazio, é vaidade. É nesse sentido que Salomão está dizendo que a vida é. O esforço que ele está tendo é como pegar água no mar com as mãos e tentar encher o balde. De nada vai dar, e por isso ele usa a expressão vaidade. Vaidade. Como se fosse bolhas de sabão, ou como se fosse um esforço inútil. Meus irmãos, concluindo a ideia de Salomão, depois quero fazer aplicações desse texto para nós, para que nós não voltemos para casa decepcionados, tristes e dizendo: eu estou igual Salomão, estou igual Salomão, ó vida. Lembra daquele personagem? Ó dia, ó vida, ó azar. Né? Não é assim. A palavra de Deus tem uma resposta para como eu e você devemos olhar para Deus. Então, concluindo, Salomão ele chega à conclusão de que a sabedoria ela tem valor, mas não é suficiente para dar sentido à vida. E nós até concordamos com Salomão nessa perspectiva. Os sábios também não conseguem achar solução para a vida somente na sabedoria. Neste contraste, nesta luta, né, neste dilema entre a sabedoria e a sensatez, nós não vamos conseguir responder as questões da vida com a sabedoria. Não vamos conseguir. Não é na nossa sabedoria que nós vamos conseguir achar soluções para a vida. Salomão, ele falando da morte, ele entende que a morte está nivelada a todos, mostrando a limitação da existência humana. Salomão diz: o seu esforço, toda a tua tentativa,
todo o teu trabalho terá um fim na sua morte. A morte vai chegar para você e naquele dia vai junto com você as suas obras, a sua cultura, os seus gostos, a sua luta, a sua riqueza, a sua fama, o seu dinheiro, vai tudo com você. Isso é em certo sentido, meus irmãos. Essa exortação de Salomão deveria ser uma observação a nós, principalmente nessa geração egoísta, avarenta, essa geração que quer conquistar o mundo e não mais se satisfaz com aquilo que é bom para a sua vida, não segue o padrão bíblico dizendo: Senhor, não me dê riqueza para que eu não me esqueça do Senhor, e nem a pobreza para que eu não me esqueça, nem a riqueza para que eu não fique soberbo. Nós deveríamos nos contentar com uma vida boa, mas o ser humano, ele quer muito mais, e se for preciso, ele passa por cima de tudo para conquistar, só que no dia da morte, ele deixa tudo. Deixa toda a sua riqueza, toda a sua fama, para outros usarem. Nesse sentido, o Salomão não pode nos ajudar a entender alguma coisa, mas ainda, Salomão vai entender que o verdadeiro propósito da vida, ou está em buscar essa resposta, ou nessa busca de resposta, melhor dizendo, Salomão não consegue enxergar que o verdadeiro propósito da nossa vida, da minha, da sua e de Salomão, está em Deus, e não na busca desenfreada por conhecimento, ou sucesso, ou prazer. O sentido da nossa vida está em Deus, e é por isso que o nosso catecismo, a primeira pergunta dele é: qual é o fim do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Isso está baseado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que nós deveríamos entender aqui? Minha vida só tem sentido se ela for para a glória de Deus. Que os meus estudos, o meu trabalho, o dinheiro com que eu conquisto, aquilo que eu tanto almejo na vida, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, os meus projetos, tudo isso só tem sentido se for para a glória de Deus. Senão, nós vamos procurar respostas e não vamos achar. Então, nós deveríamos fazer essa pergunta, ou pensar nessa pergunta: eu estou buscando sentido na vida apenas nas coisas terrenas ou em Deus? Uma pergunta que nós temos que meditar diante de tudo que nós ouvimos. Eu estou buscando sentido na vida apenas nas coisas terrenas ou em Deus? E talvez, meus irmãos, a nossa boca é rápida para responder: em Deus. Em Deus. Mas lembre-se, não é com a boca que respondemos, e sim com o coração. Será que o nosso coração realmente é um coração que confia em Deus? Com isso, meus irmãos, eu quero fazer rápidas aplicações para que nós não saiamos daqui sem resposta, como aquele garoto do Natal em Gales. Por quê? Por que a vida é assim? Por que as coisas são assim? Por que acontece isso novamente? Por que eu estou num círculo e parece que as coisas não vão? Parece que a minha vida não avança? Por que as coisas do passado ainda insistem em me machucar, em me maltratar, e esse coração me parece que não vai aguentar? Por que eu não consigo progredir na vida? Por que a minha vida não sai dessa rotina miserável e parece que cada dia piora mais? A palavra de Deus tem resposta para nós nessa noite. Salomão, meus irmãos, ele odiava a vida por causa da certeza da morte e da absurda, ou da absurdidade de perder toda a sabedoria em consequência da morte. O que Salomão temia? A morte. Porque na morte iria tudo com ele. Salomão dizia: a vida não tem sentido porque na morte todo mundo vai se esquecer, tudo vai passar. E talvez eu e você estejamos nessa noite com um sentimento parecido de Salomão. Talvez nós estejamos não falando eu odeio a vida, mas talvez as nossas atitudes sejam atitudes como a de Salomão, que desprezam a vida por alguma razão. Talvez pela dor física, talvez por causa do sofrimento injusto que você esteja passando, talvez você esteja passando nesse momento de dificuldades financeiras, talvez você esteja ainda ferido
ou ferida por causa das decepções da vida, por pessoas que te machucaram, por injustiças que vieram sobre você, pelo teu sonho, que você até deu o primeiro passo, e você se sentiu Alice no País das Maravilhas, ou sentiu o Cher, ainda quando ele não era um grande dragão, sei lá o que o Shrek era, né, na forma humana, talvez se sentiu até os primeiros passos da delícia de viver uma vida prazerosa, mas logo em seguida, tudo se desmoronou, tudo caiu em ruína, e talvez você esteja na situação dizendo: eu não quero viver, eu não tenho sentido nessa vida, essa vida é injusta, porque lá fora tem pessoas que não temem a Deus, e elas são felizes, são alegres, sorriem, têm muito dinheiro, viajam, são bem casadas, são bem quistas. Talvez você esteja com o mesmo olhar de Asaf, nos Salmos. Quando Asaf olha para tudo isso, no Salmo 73, se não me falha a memória, Asaf olha para tudo isso e diz: eles estão felizes, eu sirvo ao Senhor, e não tenho essa alegria que eles têm. E Asaf diz: eu passei a entender isso tudo no dia em que pisei na casa do Senhor. Ali eu entendi o fim deles e entendi o fim do justo. Meus irmãos, nós não precisamos olhar para essa vida com um olhar no horizonte. Não é nesse prisma que nós temos que olhar a vida. Qualquer pessoa, ou qualquer um que olhe para a vida com essas motivações, ou qualquer que seja a razão, enquanto nós contemplarmos essa vida por uma perspectiva debaixo do sol, então nós vamos ver e vamos ter motivos para desprezar essa vida. Nós vamos ter motivos para não querer viver, porque tudo está péssimo. A única maneira que eu e você temos para escapar desse sentimento de desprezo e ódio pela vida é encontrar uma sabedoria que vem acima do sol, né? Acima do sol, e uma vida que vem além do túmulo. Salomão está olhando abaixo do sol e Salomão está olhando para o túmulo. Eu e você não podemos ter esse olhar. O nosso olhar deve ser para cima do sol, ou por cima do sol, e além do túmulo. Por cima do sol, porque o nosso Deus, ele é além das nossas imaginações, ele é além do nosso entendimento. O nosso Deus é tão grande, tão infinito, ele transcende o nosso entendimento, e ele superou a morte, ele venceu a morte na cruz. Então, portanto, eu e você, quando chegarmos no momento da morte, não é o nosso fim. Nós não deixaremos de existir quando nós morrermos. A nossa história não acaba na morte, mas pelo contrário, a nossa vida começa na morte. E nós vamos ver que as Escrituras nos mostram isso, e nos mostra isso. É por isso, meus irmãos, que o crente, ele vive alegre, apesar das dificuldades, apesar das crises dessa vida, apesar das lutas. O crente, ele sabe que Deus tem um dia melhor para ele, tem uma manhã diferente para ele. Então, a única maneira que eu e você temos, meus irmãos, é de olhar para o alto, olhar para cima, ou por cima do sol e além do túmulo. Por isso que Paulo, no texto de Colossenses 3, que nós lemos no início do culto, Paulo diz: busquem as coisas que estão do alto, pensai nas coisas que estão do alto e não as daqui da terra. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, nós não temos que pensar na vida, nas coisas dessa vida. Nós continuaremos a nossa vida aqui, trabalhando, estudando, procurando viver a vida da melhor maneira. Nós queremos continuar tendo uma família, relacionamentos saudáveis, nós queremos ter um bom trabalho, queremos ter uma boa vida financeira, queremos avançar pela arte, pela música, pela cultura, queremos viver tudo que Deus permitir que nós vivamos aqui nessa terra. Porém, tudo isso será bom para nós se nós entendermos que o que Deus tem para nós é infinitamente superior a essas coisas.
E se nós pensarmos nas coisas que são do alto, então a vida fará sentido para nós. A vida então terá uma cor diferente, ela não será preto e branco, ela terá cores, para que eu e você possamos usufruí-la e vivê-la da melhor maneira. Meus irmãos, Salomão falou nesse paradoxo entre a sabedoria e a tolice, mas Salomão olhou para a sabedoria numa perspectiva horizontal, sendo que as Escrituras nos apontam e nos ajudam a olhar para uma sabedoria transcendental, uma sabedoria que ultrapassa a sabedoria humana. A Bíblia diz que Jesus é a sabedoria do próprio Deus. E além do mais, meus irmãos, Ele é a vida de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. É isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, ele diz: Jesus Cristo é a verdadeira vida e o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 3 também, quando nós lemos a nossa liturgia, que as Escrituras declaram que Jesus foi elevado à direita de Deus. E para que ele foi elevado à direita de Deus? Quando ele foi crucificado naquela cruz, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados, quando ele morreu e foi sepultado, ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. E depois de ser exaltado, depois de ser assento aos céus, ele está à destra de Deus, Deus Pai, que é o lugar de toda autoridade e de todo poder sobre o universo. Ou seja, Jesus Cristo, a nossa vida, está viva. E é essa certeza que nos fará viver essa vida. Eu não sei, e talvez você também não saiba, eu tenho certeza disso, tenho certeza, que nós não sabemos o que vai suceder daqui a algum tempo na nossa vida. Nós não sabemos se a nossa vida daqui para frente, ela será um eletrocardiograma, bom, ruim, ou se ela será uma vida estabilizada, de felicidade e alegria. Nós não sabemos. Mas uma coisa, meus irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus, que Jesus Cristo está conosco todos os dias. Você não está só. Você nunca estará sozinho ou sozinha nos dias mais difíceis dessa vida. Aliás, deixa eu te falar que talvez você não saiba. Olhando daqui para trás, fazendo um olhar retrospectivo, nos dias de luta da sua vida, nos dias de sofrimento, você talvez pensou: ninguém aqui do meu lado, ninguém para me dar a mão, ninguém para andar comigo. Pois naquele dia você estava muito bem acompanhado e acompanhada. Jesus estava com você. E como eu sei disso? Porque você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque Jesus em momento algum te deixou sozinho na caminhada dessa vida, na busca dos porquês. Ele te sustentou, te amparou, Ele secou as tuas lágrimas, te deu energia, te deu forças para você levantar e continuar a caminhada que Ele tem para você. E eu estou afirmando pela palavra de Deus, meus irmãos, Ele continuará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está vivo. O túmulo de Jesus, diferente do que Salomão diz, o túmulo é o fim, não foi para Cristo. A morte levou Cristo, mas Cristo venceu a morte e rompeu os grilhões da morte, e a morte não pôde conter Cristo. Então o túmulo não é o fim, porque na morte de Cristo foi inaugurada a nova vida para o povo de Deus. Salomão, meus irmãos, ele odiava a vida, porque ele reconheceu que ela traria o fim de toda a sua sabedoria, mas ele estava completamente errado. Salomão estava equivocado, porque o seu olhar era um olhar horizontal e terreno. Mas para nós, a igreja gloriosa de Cristo, os filhos e filhas de Deus, a palavra de Deus nos diz que para aqueles que se voltam, que voltam a sua mente para as coisas que estão acima e não para as coisas que estão na terra, existe a verdadeira sabedoria além do túmulo. Além do túmulo. Isso, meus irmãos, pode ser confirmado. E essa é uma palavra de esperança que eu e você temos para os próximos dias que nós viveremos.
Eu te convido a abrir aí Apocalipse capítulo 21. Gostaria que você lesse junto comigo esse texto. Todos nós podemos ler. Se o leitor puder projetar para nós esse texto, nós leremos na mesma versão, Apocalipse 21, versículos 1 a 5. Vamos ler todos na mesma versão que está sendo projetada aqui no telão, para que todos nós possamos ter esta palavra de ânimo, esta palavra que vai ser um combustível para que eu e você continuemos a viver esta vida, continuemos a caminhada com a certeza de que Jesus está conosco e que a morte não será o nosso fim, que os perrengues e as lutas dessa vida não nos impedirão de buscar a verdadeira sabedoria em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 até os 5. Vamos ler todos e nós oraremos em seguida ao nosso Senhor e Salvador. Vamos ler todos juntos? Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meus irmãos, esta é a certeza que nós temos, esta é a convicção que nós temos, que Jesus Cristo, que venceu a morte, Ele já venceu a morte, e a morte já foi eliminada da nossa vida. Não é que ela será eliminada, ela já foi, e Ele enxugou dos nossos olhos todas as lágrimas, e eu e você então podemos viver essa vida com a certeza de que a vida tem sentido, de que a vida tem uma razão. Então, tudo sobrevive. E agora nós podemos dizer: eu sei o porquê da vida, o porquê eu estou aqui. Você está aqui para a glória de Deus. Você está aqui porque Ele venceu a morte por sua causa, para que você tivesse vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida com uma abundância. Vamos orar?